Boa noite para todo mundo. Saudade de vocês. Uma semana sem vir aqui é uma eternidade. Tá tudo bem? É muito tempo. Não é uma semana que não é uma semana normal, né? Mas vamos lá. Vamos começar a nossa oficina hoje. Boa noite aos amigos que estão nos acompanhando aí pela sala virtual. Vamos fazer a nossa prece para a gente dar sequência de onde paramos na oficina na semana passada. Querido Jesus, amigos espirituais presentes, somos gratos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de aqui nos encontrarmos nesta casa que se edifica em Teu nome. Que sejamos dignos, Senhor, desta oportunidade, que possamos aproveitar na nossa conversação fraternal a respeito dos livros do Antigo Testamento e aproveitar o melhor que nos for possível. Vou botar o fone. Fortalecer a compreensão do teu evangelho de amor, mas mais do que a intelectualização da informação, que saibamos e façamos jus ao aprendizado, colocando em prática na nossa conduta diária, pois temos a certeza, mestre querido, que somente pela transformação do amor que o Senhor nos ensinou e que conseguiremos caminhar de forma mais equilibrada e mais serena para um amanhã que nos seja mais seguro, mais feliz, mais justo. Que a misericórdia do teu coração, Jesus, possa envolver na terra aqueles corações que neste instante passam por momentos de dificuldade, seja pelo sofrimento, pela dor, pela angústia. Envolva, Senhor, a cada um deles. Auxilie e ampara através dos benfeitores espirituais. E que o Senhor possa permanecer conosco nessa jornada evolutiva, pois temos a certeza, Jesus, que de Ti nós muito necessitamos ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muita paz para todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência, de onde o Cláudio trouxe aí para vocês na semana passada, que foi o primeiro livro de crônicas, não foi isso? Semana passada ele falou do primeiro livro de crônicas, né? Muito bem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo livro de crônicas. Ele deve ter repassado para vocês que essa obra, do ponto de vista dos estudiosos, é uma obra única e que está dividida dentro da Bíblia, que é um conjunto de livros, em dois livros distintos, mas eles são sequenciais, né? O segundo livro termina exatamente aonde a história do primeiro livro trouxe. Então, pergunta de para casa. Vocês sabiam que tinha para casa hoje? Sabiam, não? Semana passada vocês não vieram, não? Ó, gente, aí. Para casa. Aonde que parou o primeiro livro de crônicas na semana passada? Qual era o ponto da história? Sem consultar. Não tem consulta aberta. Construção do templo. Então, o primeiro livro de crônicas trouxe uma narrativa sobre a história dos hebreus, desde o recenseamento até o templo que o Davi estava preparando para construir. Foi isso que você passou para o pessoal mesmo, Cláudio? Foi, né? Então tá bom. Hoje nós vamos dar sequência na história. Então o segundo livro de crônicas é a sequência da história do povo. O livro de crônicas, o que é o enfoque que essa obra traz? Ela pega desse período de recenseamento, lá no processo da jornada no deserto, e vai se estender pelo período monárquico. Lembra que a gente já trabalhou aqui livro de Reis? Primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, contou a história da monarquia dos judeus? O segundo livro vai dar sequência a essa história de monarquia. Então, teve lá o primeiro rei, Saul, depois veio o Davi, e agora nós vamos entrar de Salomão para frente, ok? Nós vamos pegar, o segundo livro ele vai falar da história, um pouquinho
bem resumidamente, da história desses períodos monárquicos de Salomão até a queda de Jerusalém no ano 586. Então, nós estamos falando de um período aproximado de 350 anos de história. Vocês vieram hoje prontos para a história? Estão prontos para a história? Então vamos lá. Tranquilo aí, amigo? Conseguiu alguma coisa? Vai conseguir, tá tentando. Então ali, deixei ali, né, só aquele resuminho inicial. O livro, ele está dividido em 3 partes grandes, tá? Esse segundo livro de Crônicas. A primeira parte vai falar do Salomão até a construção efetiva do templo. Então, a narrativa dessa primeira parte, que vai até ali por volta do capítulo 9, até o final do capítulo 9, do capítulo 1 ao capítulo 9, é a história do Salomão. A história do Salomão a gente já contou aqui. Vocês lembram dela? Tranquilo? Beleza. Então, a história do Salomão, a gente já está, né, ambientado com ela, sabemos como é que aconteceu. O Salomão governante, aquele sábio. O Salomão comerciante, né? O Salomão construtor. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Então, dentro desse contexto histórico, o segundo livro de Crônicas vai relembrar, porque é um livro que relembra, tá? Ele está relembrando a história. Detalhe, tem informações que o livro de Crônicas apresenta que ele vai fazer um link para a gente assim, ó, tal ponto dessa história está lá no livro de Reis. Ok? Tal ponto dessa história foi também narrada lá no livro do profeta Isaías. Então tem essas características que a gente vai identificar no livro de Crônicas. Tá? Isso, tanto no primeiro quanto no segundo, essas ocorrências, elas aparecem. Tá certo? Mas o importante aqui é o foco na história. Vamos ver ensinamentos espirituais dentro do livro de Crônicas? Vamos. O mais clássico deles é o seguinte: o que acontece com a gente, nós, aqui, agora, reencarnados, quando a gente se afasta da lei de Deus? O que acontece com a gente? Hã? O que acontece? Perdido? Vocês acham que a gente fica perdido? Nós ficamos ansiosos e aflitos? Dizem os espíritos que nós nos tornamos infelizes todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus. E como a gente quer ser feliz, o que a gente precisa fazer? Se reaproximar da lei cada vez mais, ou seja, cumprir a lei cada vez mais. O que vai acontecer no período monárquico dos judeus? Eles ficam com indas e vindas. Indas e vindas. Se afasta, tem um problema, uma tragédia, um complicador. Se aproxima, se reorganiza, observa as questões cultuais, retoma o curso da história, até se perderem efetivamente. Ok? Tranquilo? Essa é a ideia geral, tá? Então, a primeira parte, que vai falar do Salomão, a gente volta lá no período monárquico do Salomão, vai até esse capítulo 9. A partir... Conseguiu aí, amigo? Ficou melhor, gente? Dá para ver melhor, não dá? Cláudio, o mágico. Dei para ele uma missão de alguns minutos, está resolvido. Aqui vocês conseguem ver que está escrito Roboão, Abidias, Assá, Josafá, Jeorão. Ok? Então, esses reis aqui, ó, tudo aqui é rei, ó, um debaixo do outro. O segundo livro de Crônicas trata da história dos reis de Judá. Não lida com a história dos reis de Israel. Ok? Então, não lida com a história das 10 tribos que ficaram lá no norte. Lida com a história das 2 tribos que ficaram no sul. Exclusivamente
Judá, que vai dar sucessão, né? Tudo descendência do Davi. Então, Davi, Salomão vai aparecer aqui o Roboão, que é filho. Aqui vai ser tudo filho, mas tem umas exceções nesse curso de transmissão da monarquia. Tem umas exceções, a gente vai apontar as exceções. Ok? Então, primeiro ponto, depois do Salomão, a gente vai ver, e aí já no livro vai ser lá a partir do capítulo de número 10, vai ser o período monárquico do Roboão. Tá vendo os números do lado aqui? 17, 3, 41, 25, 8, 1, 6. Eu vou ler o número para vocês. Aquele número representa em anos o tempo que aquele rei ficou à frente da monarquia. Tá? Então ele representa isso. Aqui tem os reis, aqui tem os profetas que foram passando junto com aqueles reis. Os profetas que estão nomeados aqui, normalmente, são aqueles que têm um livro na Bíblia, que esse aqui é uma tábua só de referência para a gente entender a correlação temporal entre o profeta e a monarquia. E ou ele tem um livro ou ele tem uma relevância dentro da cultura. Tá? Então ele está narrado aqui, ele está apresentado aqui. Por exemplo, aqui tem Isaías, ó. A gente tem um livro profético de Isaías. A gente tem um livro profético de Miqueias, de Sofonias, de Rabacuque, de Jeremias, de Ezequiel, e assim sucessivamente. Tranquilo até aqui? Beleza. Então vamos lá. Roboão. O Roboão, filho do Salomão, sucedeu o Salomão. Então o que vai acontecer com o Roboão? O Roboão é aquele que escutou os amigos, né? Ao invés de ouvir os sábios. Período monárquico dele, pequenininho, 17 anos apenas. Vai criar uma dissensão, mas ele promove uma situação. Ele reagrupa os levitas, reagrupa aquela casta específica da cultura judaica responsável pelos cuidados do templo. Então, esse evento vai acontecer nesse período do Roboão. Aí o Roboão vai perecer, né, e tudo, e vai entrar no lugar dele, aqui está Abias, mas também é Abias, porque tem um outro nome que é parecido. Vai entrar o Abias. O Abias é filho dele. Então vai entrar o Abias para poder assumir o processo monárquico, ou seja, assumir a direção da monarquia do reino de Judá. E aí o Abias vai trazer uma legitimidade ao exercício do sacerdócio. Vai chamar o povo a esta atenção. Vamos prestar atenção no sacerdócio? Nós sabemos o que é sacerdócio? Ou não? Sacerdócio é aquele que cuida das coisas de Deus. Então, a turma lá do templo, que são os levitas, o Roboão reagrupou, o Abias vai chamar atenção e dar cuidado a esse aspecto nessa faixa temporal do seu período de reinado. Período curto, que aqui são 3 anos só que ele fica à frente. Sai o Abias, vai entrar o Assá. O Assá vai promover reformas cultuais. Então ele vai promover algumas mudanças dentro das características de culto que o povo estava realizando. Então o Assá vai assumir e ele vai ficar um tempo considerável à frente do seu período monárquico. 41 anos de monarquia que ele vai exercer. Então, ele vai ser responsável
por algumas dessas situações de mudança referente ao culto, tá? As questões cultuais. Aí vai sair o Assa e vai entrar o Josafá. O Josafá, filho do Assa. Vai entrar o Josafá e vai ficar 25 anos à frente do período monárquico. Então, o foco do Josafá vai ser aspectos administrativos. Então, ele vai lidar com questões de administração, negócios, né? Então, a gente observa que cada um vai ter seu ponto de relevância, vai ter aquilo que ele vai contribuir ou aquilo que ele vai piorar dentro da condução do povo naquele período. Lembramos que são governantes, ok? São governantes. O papel do cuidado com as coisas cultuais continua sendo dos levitas. Quem conversa com Deus continua sendo sumo sacerdote, ok? O rei está exercendo o papel de governança, de liderança. Então, quem tem poder na mão pode exercer bem esse papel se tiver consciência, se for coerente com aquilo que os seus governados desejam, como pode ser mal, pode ser prejudicial. Pode elevar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, se deixa declinar, né, da onde está moralmente, e aí a coisa pode ir morro abaixo. Tá? Então vai acontecer isso dentro desse contexto histórico. Então o Josafá vai lidar com as questões de administração, vai relembrar o povo sobre esses aspectos aí de zelo com a lei. E é interessante porque quando a gente pega assim, no sentido de olhar, né, esse tipo de governança, o rei, ele tinha, nesse papel de liderança, um ponto muito relevante. Que quando tem... Vocês lembram que, só para fazer um parênteses aqui, para a gente entender isso. Vocês lembram que o reino estava unificado? Lembra lá que estava unificado? Era um reino só? Lembram disso, não? Sobre a governança de Davi, ele unificou o reino. Era um reino só, não lembra? Lembra disso? Beleza. Enquanto Salomão, também. Tudo bem? Tudo bem. Aí a hora que vai entrar o Roboão, divide. Que há uma insurgência lá no norte, pela questão dos impostos. Ficam 10 tribos isoladas no norte, forma Israel. E Judá com 2 tribos no sul. O que vai acontecer com o povo? Não sei se vocês vão se recordar disso quando nós colocamos lá sobre a leitura do livro de Reis. Um reino unido é um reino fortalecido. Um reino desunido, ou um reino partido, quebrado, é um reino frágil. Então, aquelas tribos, porque a terra não estava desocupada, a terra estava ocupada, certo? Certo. As tribos que estavam lá, que tinham sido expulsas, vão tentar retomar o seu lugar. O que é o dificultador agora? Eu tenho uma estrutura menor para exercer combate. Como a maior tribo das tribos de Jacó era a tribo de Judá, eles tinham o maior regimento. Por isso que eles demoram muito mais tempo para cair para impérios maiores, mas vão cair. Tá? Então o rei, ele tinha esse papel de liderança, de, tá tendo uma frente de combate em tal lugar, vamos lá, vamos resolver essa frente, vamos combater, vamos levar, regimentar um exército lá, vamos expulsar o pessoal, vamos tomar aquele território, vamos reorganizar aquela estrutura. Então o rei tinha esse papel relevante. Por isso que era importante para eles, naquele período, ter essa figura monárquica, porque eles estavam, né, o que era o conjunto de 12 ficou dividido. Tá certo? Então, o Josafá, que vai liderar por 25 anos, ele cuida muito desse processo de
administração. Aí vai entrar no período monárquico um período trágico. Vai acontecer uma tragédia aqui entre o Georão, ou Jorão apenas, porque pode ter uma mudança de nome, tá? O Ocosias, ou Acasias, como está aqui, Atália e Joás. Essa turma aqui é uma família. Primeiro vem o Jorão. Então, o Jorão é filho do Josafá. Vai assumir, vai ficar 8 anos. Só que ele se torna um rei muito impiedoso, um rei muito duro nas questões do trato com o povo, com as coisas. Ele vai ficar 8 anos no período e vai morrer. Quando ele perece, vai assumir no lugar dele o Ocosias. O Ocosias é filho, era o herdeiro natural, porque é uma sucessão, né? É igual hoje acontece nos países que ainda têm a presença da monarquia. Inglaterra, por exemplo, né? A rainha Elizabeth II faleceu, assumiu o Charles, que era não, o Charles era o filho dela. O Charles era o Charles que assumiu, ele que tinha o direito a ascender ao trono, né? Então, ele que tinha o direito de assumir aquele cargo. Então, aqui vai acontecendo esse procedimento. O Ocosias assume. Pois não. Desde Davi. Não, desde Saul. Desde Saul. Saul é o primeiro rei. Samuel, que era um juiz. Isso, o período lá, quando eles chegam na Terra Prometida, primeiro começa o período de juízes. Ok? Primeiro começa o período de juízes. Porque eles perderam os líderes. Isso. Aí vai ter o período de juízes. Depois do período de juízes, a gente vai ter o período monárquico. Aí começa lá com Saul, depois vem Davi, depois Salomão, entra nessa turma aqui. Aqui está por descendência. Não, mas desde Davi que é por descendência. Desde Davi que é por descendência. Porque Davi não tinha relação com Saul. Isso, ótimo. Entendi sua pergunta. Não tinha relação. Aqui está por descendência. Ok? Beleza. Então, o Jorão assumiu, foi muito impiedoso, morreu. O Ocosias, que era o filho descendente, que teria o direito ao trono, vai assumir. O Ocosias assumiu e ele foi fazer uma visita do lado de cá. O Ocosias assumiu aqui, ok? Ele foi fazer uma visita do lado de cá para o Jorão, que estava passando por algumas enfermidades. O Jorão aqui está na descendência do Acabe, do rei Acabe, que foi um rei muito complicado para o reino de Israel, porque com ele aconteceu muita incidência de trazer politeísmo para dentro da cultura do judeu. Lembram lá do período dos sacerdotes de Baal, Deus Baal? Então vai acontecer isso no período do Acabe, tá? O Elias combate isso fervorosamente, depois vai dar continuidade com o Eliseu dentro do reinado. Então, a família do Acabe ainda estava aqui, fazendo esse exercício aqui com o Jorão, nesse período. O Jorão estava meio adoentado, o Ocosias, que acabou de assumir, resolve ir lá fazer uma visita para ele. O que acontece? Lá, aqui no reino de Israel, diferentemente de Judá, a sucessão não estava se dando apenas pela descendência. Então tinha conflito de interesses de outras famílias, de outras tribos. Porque ficou Israel em uma tribo pequenininha. Então Israel, em Judá, ficou Judá em uma tribo pequenininha. Então quem mandava era Judá, que era a tribo maior. Mas lá em Israel ficaram 10 tribos. Então surgia a demanda de um rei de lugares diferentes. Ok? E aqui começou a surgir a proposição do Jeú como sucessor. Tirar o Jorão do trono e ele assumir. Mas tirar
à força, tirar com guerra, com conflito, com briga. Briga entre eles. O Ocosias estava lá, o Ocosias tomou partido do Jorão e foi para a guerra junto. O Jeú atacou o Jorão, o Ocosias se colocou à disposição para entrar na batalha e morreu lá. Por isso que aqui a gente tem 1 ano só de reinado dele. A Atalia era a mãe dele. Aí a Atalia, o que ela fez? Ela falou assim, pô, morreu, ele tinha um monte de menino pequeno, o Ocosias, porque ele era novo. Tinha um monte de menino pequenininho. Vou matar todo mundo e aí eu vou assumir o trono. Lembra dessa história, né? Agora tá lembrando dessa história que eu contei da outra vez. A Atalia fez um planejamento lá em família, falou, vou matar todo mundo que é descendente, que eu vou assumir o trono. E assim ela fez. Assim ela foi fazendo. Ela ficou 6 anos no período monárquico dela. Só que tem uma mulher, quer ver? Deixa eu pegar o nome dela aqui, que é muito nome, a gente não guarda tudo. Josaba. A Josaba, que também era filha não do Ocosias, do Jorão, ela era filha do Jorão, já era maior, ela era esposa do Josafá, que era o sumo sacerdote. Então, o que ela fez? Pegou um menino, filho do Ocosias, pequenininho, chamado Joás, que é esse próximo aqui, ó, que vai se tornar rei, pegou esse menino e protegeu esse menino por 6 anos. Foi o tempo que a Atalia ficou no poder. Pegou o menino, tirou o menino de dentro do palácio e escondeu o menino no templo. Então, ela foi atrás de todos os possíveis, mas não conseguiu chegar no Joás. Esse Josafá e a Josaba ficaram protegendo ele. Até que, passados 6 anos que ela estava lá, o Josafá, que era esse sacerdote, falou assim, não, agora chegou a hora de mudar o processo. E aí ele convoca o povo, convoca os levitas para proteger esse menino a todo custo, para ela não colocar a mão e declarar ele rei. Lembram disso na cultura? Então, o sumo sacerdote vai lá e unge, então ungiu, pronto. É o processo de edificação daquela pessoa ao trono. Igual quando Salomão nasceu, que o Davi foi lá e mandou ungir ele, né? Então, ele ungiu o Joás, mas criou essa rede de proteção em volta. O Joás não transitava mais sozinho, sempre protegido, e ela foi destituída do poder. A Atalia foi destituída do poder. O Joás assumiu o trono com 7 anos de idade. Ele tinha 1 ano. Tinha 1 ano quando o pai dele foi morto. Então ela assumiu com 7 anos de idade. Foi um rei muito bom para o povo, muito coerente com a sua conduta. Ficou 40 anos no período monárquico. Então ele vai desenvolver uma série de situações que vai agradar o povo, principalmente as questões voltadas para Deus. Como ele teve essa proteção muito fortalecida, né, muito incisiva dos levitas, ele se volta muito para as coisas do templo. Então ele fica muito focado nisso durante o seu período de reinado. Mas no final da vida ele vai ser castigado, comete os seus equívocos também, tá? Isso que eu estou passando para vocês no curso dessa síntese de história aqui, o livro tem 36 capítulos. Nós já estamos no capítulo 24. Diga. Foi ungido com 7 anos. Aí o sumo sacerdote é que ia fazendo as conduções até ele ter a capacidade de discernimento, falando, agora
a palavra é minha, tá? Então, a partir dos 7 anos de idade, ele reinou por 40 anos. Ele era o rei. Esse Josafá, ele foi um líder incrível dentro do grupo dos levitas durante o período do Joás. Ok? Boa a pergunta para a gente esclarecer isso. Porque a maioria desses reis, quando assumia o poder, já estava aí na fase da maturidade, já tinha aí seus 20 e poucos anos, às vezes 30 e poucos, às vezes um pouco menos, mas já estava mais ou menos nessa faixa etária quando assumiu o poder, né? É um período muito conflituoso, porque muitos reis às vezes duravam muito pouco tempo dentro da estrutura da monarquia. Assumia, passava pouco tempo, era retirado por alguma insurgência que acontecia, ou ele era morto, né, por conta das questões de conflito que eram muito comuns nesse período. Então, é um período muito conturbado para o povo judeu. E aí, dentro dessa perspectiva, a sucessão ia se dando no reino de Judá de forma natural. Ok? Sucessão de forma natural. Aí a gente tem o Joás ali com 40. Aí vai entrar o Amazias. O Amazias vai se tornar rei com 25 anos de idade, tá? O Amazias, filho do Joás. Então é um descendente. Vai ficar 29 anos no poder. Só que com o Amazias vai começar uma condição de monarquia medíocre dentro do grupo dos judeus ali do reino de Judá. Vai ter uma mediocridade muito grande a partir do Amazias, que vai envolver o Osias, ou ali como está, Uzias, aqui ó, Uzias. Então vai envolver o Amazias, o Uzias e o Joatão ou Jotão. Esses 3 reis vão ter reinados medíocres. Ok? O Amazias, filho do Joás, o Uzias ou Osias é filho do Amazias, o Joatão, filho do Uzias. Só que dentre esses 3, vai ter no reinado do Osias um processo interessante, porque ele vai ser muito eficiente nas coisas do Estado. Quando a gente olha para o regime de governança e observa o Estado, ele vai ser muito eficiente. E ele teve um suporte de chamada de atenção constante para ele, que foi exatamente o profeta Isaías. Esse é o período de existência do profeta Isaías. Para quem não sabe, o profeta Isaías exerceu o seu período de profetismo. A gente vai falar disso depois com calma, quando a gente chegar nos livros proféticos e for abordar especificamente Isaías. Ele exerceu, no período do profetismo, 40 anos enquanto profeta. Ele era tão respeitado, e é tão respeitado dentro do mundo judaico até hoje, que ele é considerado muito mais do que um profeta. Ele é considerado um chefe de Estado. É como se ele fosse o rei. Ok? Consegui me entender isso? Ele era um profeta. Mas eles davam tantos ouvidos a ele, que é como se ele fosse o rei. Vai ter uma guerra tal. O que Isaías está falando? Vamos ouvir o que ele vai dizer. Precisamos fazer tal coisa. O que Isaías está falando? Por isso que o reinado daqueles outros ali foi medíocre. Tranquilo? Entendemos isso? Fica fácil para a gente entender? Muito bem. Então aqui nós estamos avançando, passamos aqui, vamos até... Já estamos lá no capítulo 28. Estamos chegando nos finalmente, porque não podemos demorar muito, porque o nosso tempo é curto. Né? Curto para falar de 350 anos de história. Muito bem. Saímos aqui do Joatão, entra o Acás. O Acás é também filho do Joatão.
O Acás foi outro rei impiedoso, duro com o povo. Então, o período dele foi um período conturbado, durou 16 anos, o período monárquico dele, de reinado. E terminado o período dele, aí vai acontecer uma primeira grande reforma dentro da estrutura do povo, desse reino de Judá, que é a reforma do Ezequias. O Ezequias aqui, ó, que vai ser rei, é filho do Acás. E o Ezequias vai exercer um reinado de 29 anos. Então o Ezequias vai fazer uma grande reforma aí, traz de volta a turma, presta atenção no culto a Deus, na responsabilidade que vocês têm. Vamos focar nisso. Então, vem fazendo toda uma revolução com o povo de novo e tentando trazer o povo para o caminho que eles tinham se desvirtuado gradativamente ao longo desse tempo. Tranquilo aqui? Por que é importante essas retomadas de foco de atenção? Eu costumo lembrar todo mundo o seguinte: você acredita em Deus? 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 Totalmente. Acredita? Beleza. Clóvis não tem dúvida que acredita. Essa crença fidedigna a um Deus único, nós devemos aos judeus. Eles é que trazem essa matriz para nós. Certo? Então, a consistência dessa figura, que depois vai se concretizar em Jesus, é apresentada por eles. Não tem outra na história. Certo? Então, por isso que quando um rei traz o povo de volta, quando um profeta traz um povo de volta, é para lembrar eles a responsabilidade que eles tinham. Observando o que nos apresenta Emmanuel na obra Caminho da Luz, das massas de grupos exilados da constelação do Cocheiro, né? Lá de Capela, trazidas para cá, o grupo, a raiz do grupo que vai se apresentar como os judeus, são os hebreus, são aqueles que detinham o maior conhecimento de estrutura religiosa, que tinham a maior noção da religiosidade. Entretanto, eram os mais orgulhosos. Tá? Então, é esse grupo que a gente está falando no curso dessa história. Passado o Ezequias então vai fazer lá as suas reformas, vai fazer uma série de processos, enfim, vai restabelecer uma série de coisas que o povo tinha se esquivado ou se esquecido ao longo do tempo. Vem mais um reinado. Aí sai o Ezequias, morre o Ezequias, assume o Manassés. Manassés, filho do Ezequias, continua na descendência. É o maior período monárquico que a gente tem nessa história. 55 anos de reinado, tá? Que o Manassés vai exercer. 55 anos que o Manassés vai exercer. Rei impiedoso, duro com o povo. Ok? Então a gente vai observar no curso da história dele essa situação. Tanto que ele vai quase destruir a obra de reforma que o pai, que é o Ezequias, tinha feito. Tá? Então, para a gente ter um foco assim, de atenção. Passou o período do Ezequias, do Manassés, vai assumir o Amon. 2 anos só. O Amon, filho do Manassés. Então vai assumir, vai ficar 2 anos lá, no período monárquico, e também vai perecer, vai sair, né? Que ele morre, deixa eu ver aqui. Isso. Houve uma insurgência contra ele, contra o Amon, e mataram ele no palácio. É um período pequenininho. Vai sair o Amon e vai entrar o Josias. Profeta. Ok.
Não vai ficar isso tudo, não. Vai ficar isso tudo, não. Ali só está citando, aqui é uma referência do nome em relação a mais ou menos o período de monarquia que estava acontecendo. Não é que ele vai ficar isso tudo, não. Tanto que aqui o Isaías, ele está aqui nessa faixa de tempo que vai envolver outros aqui também, porque o Isaías foi 40 anos. Perdão, a pergunta dela foi, eu estou vendo aqui que tem, nessa tábua, tem os profetas aqui à esquerda e os reis à direita, perfeito? Como aqui tem uma faixa grande em branco, ela está imaginando que o Miqueias durou todos esses reinados aqui, ó. Não é isso não. Ali a menção do profeta é só em que ponto da história que o período profético dele aconteceu. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, entrou ali o Josias. Entrou o Josias no lugar do Amon. Vai acontecer outra reforma. O Josias vai procurar fazer outra reforma, porque a turma tinha se complicado de novo. Fica à vontade, viu? Beleza, boa consulta para a senhora. Então vai acontecer outra reforma dentro da estrutura ali do povo, e o Josias vai ficar 31 anos dentro desse período de monarquia. Com o Josias, acabou a descendência. Ele vai ser o último rei ali no período monárquico, dentro dessa descendência. Por quê? Porque logo depois dele, logo depois do Josias, houve a ascendência ao trono do Joacás, que era o filho dele, que nem está mencionado aqui, ó. Entre o Josias e o Joaquim não tem ninguém aqui. Por quê? O período do Joacás durou 3 meses só. O que aconteceu com o Josias? O Josias fez uma reforma, fez um negócio bacana e tal. Mas foi caçar confusão com quem não devia caçar confusão. Ele resolve atacar um rei lá do Egito, que não queria nada com ele, não estava preocupado com ele, não tinha preocupação nenhuma com ele. Ele resolve atacar esse rei lá. Vou atacar, e foi atacar. E atacou e morreu. Pereceu na batalha. E o rei do Egito veio para cima de Jerusalém e se impôs para cima de Jerusalém. Então, quando o filho dele, que é o Joacás, assumiu, o rei do Egito pegou esse menino, levou esse menino embora e colocou um rei no lugar, que era o Eliaquim. É Eliaquim? É. Deixa eu ver aqui. Só confirmar, tá? Para não falar nome errado para vocês. Que depois vai para a internet, aí a internet vai lá corrigir a gente. Eliaquim. Pegou o Eliaquim. O Eliaquim, ele era, deixa eu ver aqui, irmão do rei lá do Egito. Ele era um egípcio. Aí, como ele assumiu lá, houve uma mudança no nome. Aí se tornou esse Jeoaquim que está aqui. Então aqui já era um egípcio que estava na governança. 11 anos que ele ficou ali no período monárquico. Quando a gente chega nessa faixa de tempo, Nabucodonosor já está chegando com toda a frota lá da Babilônia, os exércitos, para poder derrubar aquela região toda. Por quê? Porque os assírios já tinham tomado conta. Olha aqui nessa tábua. O reino de Israel aqui já tinha caído. Como ele já tinha caído, já estava por conta dos assírios, depois veio a Babilônia e tomou conta dos assírios. E aí eles chegaram e sitiaram a região ali de Jerusalém. Então, o Jeoaquim estava lá, Nabucodonosor chegou, tomou conta, tirou o Jeoaquim do poder e colocou o seu irmão, que era o Sedecias, ou Zedequias, como está ali. Ficou mais 11 anos no poder, até que houve a expulsão dos judeus lá de Jerusalém, com a destruição do templo. Ok?
Então a gente saiu lá de trás de Salomão e chegamos resumidamente até esse período monárquico. Aqui acabou a monarquia. Acabou tudo. Não vai ter mais esse período monárquico nessa estrutura que eles estavam fazendo de descendência, descendência, descendência. Beleza? Semana que vem, aí a gente fechou o livro. Semana que vem a gente vai dar continuidade a essa história. Mas vamos dar continuidade a essa história 70 anos depois. Porque o final do livro, segundo o livro de Crônicas, apresenta uma profecia. Que o povo ia ser expurgado dali, daquela região, e ali ia vivenciar 70 primaveras até que eles pudessem retornar para aquele local. Eles vão ser exilados para a Babilônia por volta do ano 586. O templo vai ser reedificado e concluído por volta do ano 515. Aí já é outro império, é o persa, aí muda de figura a situação. Mas é o curso da história do povo hebreu nesse período. Tudo bem? Tranquilo? Então, para quem veio preparado para a história, um resumão de 50 minutos, né, amigo? Resumão de 50 minutos. Semana que vem, vou render o Clóvis de novo, se Deus quiser. Vou estar aqui de novo com vocês. E aí nós vamos entrar no livro de Esdras para a gente entender a volta desse exílio. Porque o Crônicas termina falando do povo indo embora. Certo? Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar a nossa oficina, porque daqui a pouco temos EMEG. Querido Jesus, nós te agradecemos uma vez mais por esta oportunidade de aqui, Senhor, estarmos reunidos em teu nome, procurando no conhecimento, nos esclarecimentos, todo alicerce necessário ao nosso coração, a fim de compreendermos, Mestre amado, o nosso propósito, na nossa conduta diária, na nossa transformação íntima, através do exercício de amor, buscando nos melhorarmos enquanto espíritos imortais que todos nós somos. Que a misericórdia do seu coração fortaleça e ampare aqueles corações que se encontram em dificuldades, onde quer que se encontrem. Que o Senhor possa seguir caminhando conosco, Jesus, sempre adiante, pois temos a certeza que muito precisamos de Ti ao nosso lado nessa jornada. Que assim seja, graças a Deus.